Boa tarde a todos. É com satisfação que iniciamos a conferência para discutir os resultados do segundo trimestre da CVC Corp. Começando pelo slide número 4, foi realmente um trimestre bastante desafiador, sem melhorias ainda no cenário macro, o que continua impactando a confiança do consumidor. No caso específico da indústria do turismo, pela primeira vez vimos a saída total do mercado em menos de um mês de um player com quase 15% de participação no segmento doméstico, que levou a oferta a patamares similares a 5 anos atrás, tendo como consequência direta um forte aumento de preços, principalmente para viagens num período entre 60 e 90 dias. Junho apresentou uma queda de oferta de 9% e uma ocupação recorde para o setor aéreo de quase 85% em plena baixa temporada. Alguns destinos do Nordeste foram os mais afetados. Cidades como Salvador, Recife e Fortaleza, a queda de oferta foi de cerca de 20%, com aumentos de preços na ordem de 60%, impactando de forma mais severa o segmento de lazer, mais sensível a preço. Existe uma sinalização das companhias aéreas domésticas de aumento da oferta em cerca de 30 aeronaves, a ser concluída nos próximos 90 dias, aumentando a oferta principalmente a partir do quarto trimestre, o que deverá levar a uma estabilização do mercado. Estimativas de mercado indicam que após a entrada em operação dessas aeronaves adicionais, levaria a um aumento da oferta do quarto trimestre em cerca de 7% em relação ao mesmo período de 2018, enquanto que já no primeiro trimestre de 2020, a oferta deva ficar cerca de 10% acima do primeiro trimestre de 2019. Por outro lado, o segmento corporativo, menos sensível a preço, se beneficiou do aumento das tarifas, e a CVC Corp, através de suas marcas Rextur Advance e Esfera Tour, capturou esse crescimento, de tal forma que o grupo cresceu reservas em 11% no segundo trimestre no Brasil. A estratégia da CVC Corp de diversificação das fontes de receita permitiu manter o ritmo de crescimento, uma vez que os negócios são complementares e impactados de forma distinta pelo ambiente macroeconômico. Colocamos nesse segundo trimestre foco total no atendimento e resolução dos clientes que tinham comprado bilhetes da Avianca. Já solucionamos mais de 90% dos casos, cerca de 180 mil passageiros, sendo que em 75% dos casos o cliente optou por agendar nova viagem ou manter o crédito com a CVC para uma futura viagem. A estabilidade do Net Promote Score, NPS, em 84, índice similar ao período anterior à crise, nos dá o conforto que conseguimos, mesmo num período bastante adverso, prestar o melhor serviço aos nossos clientes. Ao final, dos cerca de 100 milhões de embarques futuros que tínhamos divulgado no release do primeiro trimestre no início de maio, estimamos um impacto de cerca de 82 milhões já incorridos até a data e já projetando custos futuros para os casos ainda remanescentes, os quais foram já reconhecidos nos resultados do segundo trimestre, que somados aos custos que já haviam sido registrados no primeiro trimestre, totalizam 92 milhões de reais. Indo agora para o slide 5, destacamos aí os principais resultados obtidos pela companhia no período. Apresentamos no Brasil crescimento de 12,3% nas reservas, 17% no EBITDA normalizado e 13,9% no lucro líquido ajustado. Tivemos geração de caixa de 209 milhões no semestre e melhoria de 7 dias de capital de giro ou 2 dias já numa comparação pro forma, tendo em vista que a aquisição da Esfera Tour melhora o capital de giro do grupo. Através de uma gestão austera de despesas, ficamos praticamente flat em relação a 2018.
A mesa de crédito estabilizou em 10%. Mantivemos a mesma política de aprovação interna, mas os bancos aumentaram a sua aprovação. Com a melhoria do capital de giro, observamos uma melhoria do ROIC em 3 pontos percentuais para 23%. Reduzimos também no período o endividamento, mesmo após a aquisição da Esfera Tour em abril. A Argentina já apresenta sinais de melhoria. Em julho, já temos reservas praticamente flat em dólares versus 2018 e seguimos ganhando participação de mercado. Indo agora para o slide 6. Concluímos nesse trimestre mais um ciclo de planejamento estratégico com a ajuda de consultorias especializadas. E focamos em mercado, tendências, comportamento do consumidor, digitalização da experiência de consulta e de viagem, serviços financeiros e novas fontes de receita. Reforçaremos o time em alguns pontos específicos para liderar essas iniciativas já a partir do segundo semestre. Como parte deste processo, fizemos uma pesquisa com quase 2.800 consumidores de todas as classes sociais e regiões do país, sendo que os resultados reafirmam a liderança da CVC em todas as classes sociais e em todas as faixas etárias, com boa margem versus os demais players, conforme demonstrado nos dois gráficos do slide 6. Indo agora para o slide 7, vamos falar um pouco aí da aquisição que divulgamos a semana passada. Conforme já anunciado, informamos aí o aceite de uma proposta vinculante por parte do Grupo Iberestar para aquisição da Almundo, incluindo as operações da Argentina e do Brasil, reforçando nossa estratégia de expansão internacional e de digitalização das nossas plataformas de turismo, criando uma melhor experiência on e off de compra e de viagem em toda a jornada do consumidor. A Almundo construiu uma marca moderna e de alta reputação no mercado argentino, com uma plataforma baseada nas mais modernas tecnologias e funcionalidades, de forma totalmente omnicanal. A plataforma da Almundo no Brasil servirá como base para a nova plataforma da Submarino Viagens. Com essa aquisição, a CVC Corp dobrará sua presença no mercado argentino, indo para cerca de 16%. Indo agora para o slide 8, vamos falar um pouco das entregas digitais aí no semestre. Fizemos aí no segundo trimestre uma maratona digital de inovação chamada de Hackathon CVC, onde 9 equipes trabalharam durante 27 horas ininterruptas para um desafio de inovação para a criação de um produto online para intercâmbio. Realizamos também o primeiro Digital Day da CVC Corp. Destacamos também as entregas de mais alguns produtos digitais. Na Submarino Viagens, do app de Android já com as funcionalidades de aéreo incluindo hotel, e no iOS a parte aérea. Uma nova plataforma de hotéis para Submarino Viagens e uma nova plataforma de aéreo já com 10% de audiência aí no mobile. No caso da CVC, já temos aí no app a venda de produtos auxiliares aí complementares, como seguro viagem no iOS e também no Android. Indo para o slide 9, vemos aqui os principais resultados do trimestre, tanto do Brasil como da CVC Corp. Tivemos no Brasil crescimento de 11% nas reservas, principalmente em função do segmento corporativo, enquanto que a receita líquida cresceu 7%. Através de uma gestão austera de despesas, apresentamos crescimento de EBITDA de mais de 20%, normalizado, excluindo os efeitos extraordinários já mencionados. Quando olhamos a CVC Corp, incluindo a Argentina, temos um menor crescimento nas reservas, em função de um cenário ainda desafiador no país. Mas, por outro lado, já temos crescimentos similares em EBITDA normalizado e lucro líquido ajustado, já incluindo as operações da Argentina. No slide 10, vamos falar um pouco dos resultados do semestre. Fechamos o semestre com crescimento no Brasil de duplo dígito em todas as principais métricas de resultado. Passo agora a palavra para o nosso CFO, senhor Leopoldo Saboia, que dará sequência à apresentação. Obrigado, Fogassi.
Bom, dando sequência aqui a nossa apresentação de resultados, vamos focar primeiramente no resultado do Brasil, começando pela análise da receita no próximo slide. Nossa receita líquida no Brasil atingiu 361 milhões, um resultado 23 milhões e 500 melhor do que o ano anterior, crescimento pro forma de 7%. O take rate de 10% no trimestre representa uma queda de cerca de 70 bips no TRI. E basicamente isso foi em função de 3 fatores. O primeiro, pelo crescimento do mix de reservas confirmadas na Rextur Advance e na Submarino Viagens, que são unidades, como vocês sabem, que possuem menor take rate percentual. Esse efeito individual de mix representou 30 bips destes 70. Também incluímos aqui o efeito isolado da Avianca, cujo impacto estimado nesse trimestre foi de cerca de 25 bips desses 70 também. E, para fechar a conta, tivemos um impacto de cerca de 10 bips relativo a um reposicionamento de preços no mercado internacional para as unidades trend visual. Vale mencionar que essa redução estimada no take rate para o segundo semestre de 2019, relacionada ao fim das operações da Avianca, é de algo em torno de 45 bips para o período. E explico também como que a gente fez essa conta. Basicamente, a diferença de condições da Avianca versus a média do mercado ponderado pelo volume que tínhamos da Avianca. No próximo slide, slide 13, vamos falar um pouco mais das despesas operacionais da empresa. Bom, primeiro vale destacar que as despesas operacionais recorrentes, incluindo o FII de boleto, cresceram apenas 0,3%, quase flat nesse trimestre, apresentando uma forte redução do ritmo de crescimento recente, como a gente pode ver aqui no gráfico da extrema direita do slide. Vocês veem que a gente sai de um ritmo de 15,6 nessa mesmo conjunto de contas. No final do ano anterior, a gente passa por 13,7 no trimestre imediatamente anterior e chega agora a 0,3. Como o Fogaça bem disse, foi, obviamente, a gestão austera que estava ao nosso alcance fazer de maneira absolutamente tempestiva, dado o nosso cenário desafiador, tanto de mercado como macroeconômico. Isso foi possível graças a um aumento de apenas 2,5% na linha de G&A, bem abaixo da inflação, e crescimento de despesas de vendas de 5,5%. Além disso, normalizamos as provisões para devedores duvidosos, como eu explicarei no próximo slide. Como a gente pode ver nesse gráfico, o saldo da PDD sobre a carteira de financiamento próprio, essa linha amarela, que é essa razão, está bastante adequado e em patamares próximos ao histórico. Vale dizer que essa provisão é feita com base, primeiro, numa visão retroativa das safras totalmente maduras até o momento, que seguem em patamares estáveis, e complementada por uma visão perspectiva a partir das safras mais recentes, que também estão apresentando uma performance insatisfatória e, na verdade, na margem, um pouco melhor do que o final do ano passado. Também vale lembrar que a partir do final do primeiro trimestre, conforme nós falamos para vocês, nós passamos a trabalhar também como primeiro aprovador, o que eu costumo chamar de água limpa, que apresenta menor inadimplência, por ser uma carteira de menos risco. E reforço também que a companhia continua aperfeiçoando seus processos, sistemas e informações relacionadas à gestão de crédito e cobrança. É oportuno mencionar que, em relação a esse patamar histórico de 11%, 12%, que toda vez que vocês forem comparar com financeiras de outros varejistas, sobretudo de eletroeletrônicos, por exemplo, há de se lembrar que no caso de turismo, cerca de 15% da produção de cada safra acaba sendo cancelada antes do embarque por conta de inadimplência,
o que mitiga bastante a perda desse tipo de carteira. E, por fim, vale dizer que a participação do financiamento próprio, que é essa linha aqui embaixo, que a gente destaca que sai de 5% no começo de 18 e está agora em 10%, ela acabou tendo uma redução na margem em relação ao trimestre anterior, ficando em 10%. Também comento que o nível de aprovação das nossas financeiras parceiras melhorou 3 pontos percentuais e a CVC atuou como primeiro aprovador em 1,7 ponto percentual desses 10 pontos que é a participação da nossa financeira interna em relação à venda total. No próximo slide, falando da composição do EBITDA, como consequência de todos os itens anteriores que eu mencionei, o nosso EBITDA normalizado da CVC Corp Brasil foi de 126 milhões no trimestre, representando um crescimento de 22% em relação ao ano passado. No semestre, esse crescimento foi de 17%, atingindo 329 milhões de EBITDA no período. Saliento que a margem EBITDA no trimestre cresceu 4,3 pontos percentual e também, por fim, vale ressaltar que esses resultados eles não levam em conta o efeito extraordinário de 82 milhões referente a reembolsos e reacomodações. Igualmente, no próximo slide, esse mesmo comentário também vale, que esse efeito não está levado em consideração na visão de lucro líquido, que nesse segundo trimestre, o nosso lucro líquido ajustado, ele cresceu 5,2% em relação ao ano anterior. Esse menor crescimento deve-se, em primeiro, ao aumento das despesas financeiras líquidas e ao aumento das despesas com amortização do PPA, né, que é a parcela aí alocada a preço dos nossos M&As, da ordem de 7 milhões nesse período, maior que o ano passado, basicamente referente às empresas da Argentina e Esfera Tour, que não tínhamos essa amortização no período do ano passado. No primeiro semestre, o crescimento pro forma foi de 13,9% do lucro, atingindo 150 milhões de reais. Indo para o próximo slide, comento agora sobre a Argentina. Eu acho que o primeiro destaque importante dizer que, apesar de ser queda, é uma queda que está menor que o mercado, na verdade bem menor do que a queda que o mercado argentino vem apresentando, e, portanto, tivemos um ganho de market share no mercado intermediado de turismo localmente com as nossas empresas Pola e Bibam. Apesar dessa queda, também vale destacar que o prejuízo ficou praticamente estável no primeiro semestre e que as reservas do mês de julho, já estão praticamente no mesmo patamar das reservas do mês de julho de 2018, mostrando que o mercado começa a entrar no momento de inflexão. Do lado direito do slide, eu destaco os crescimentos em moeda local, que é importante mencionar. A gente sempre fala em reais, que acaba sendo uma moeda forte para o mercado argentino ou mesmo em dólar, mas também é importante demonstrar a performance em moeda local, ou seja, em pesos. As reservas cresceram 45% em pesos no período e o EBITDA cresce 32% no período desse primeiro trimestre na Argentina. Consolidando então toda essa visão nos resultados da Corp no slide 20, não vou passar por cada um dos números que nós já mencionamos anteriormente e destacaria talvez aqui a nossa performance de EBITDA normalizado no semestre, que atingiu 17% do grupo como um todo, que é um resultado bastante sólido frente a todo o cenário macro e setorial que enfrentamos. No próximo slide faremos as análises de geração de caixa e capital de giro, bastante importantes nesse momento. O primeiro destaque é mencionar a geração de caixa operacional de 363 milhões no trimestre, muito acima do que foram em 2018 e 2017, como vocês podem ver aqui no gráfico da esquerda.
no semestre, acumulamos 209 milhões de caixa contra um consumo de caixa de 159 milhões de 18 e um consumo de caixa de 63 milhões em 2017. Essa performance foi possível principalmente pela gestão do capital de giro, onde, além do menor volume de adiantamentos que fizemos para fornecedores, sobretudo fornecedores aéreos, de companhias aéreas, nós aprimoramos também a gestão dos recebíveis nas empresas Rextur Advance e Submarino Viagens. Do lado direito, fazendo uma análise em dias, e aí nós também fizemos esse mesmo histórico desde 2017, a companhia melhorou 7 dias entre o TRI de 2018 e o atual, de maneira pro forma, esse número seria uma melhoria de 2 dias, ainda assim uma melhoria importante. E por que essa diferença? Basicamente porque a Esfera Tour e os negócios na Argentina, que não estavam em 2018, eles demandam menos capital de giro. Indo para o slide da dívida, no 22, é importante salientar que nesse trimestre nós reduzimos a nossa alavancagem em 0,26 vezes o EBITDA, em relação ao TRI imediatamente anterior, e nós alongamos o perfil da nossa dívida com a 4ª emissão de debêntures, como vocês podem ver aqui na tabela, no gráfico da direita, e praticamente com o mesmo custo que tínhamos anteriormente. Aproveito para também destacar a despesa financeira, que cresceu 23% no segundo trimestre de 2019, em função de menor receita financeira advinda dessas antecipações, como eu comentei, a fornecedores que foram menores, e também o aumento do endividamento médio em cerca de 600 milhões, aumentando consequentemente o serviço da dívida na ordem de 8 milhões entre os trimestres. E por fim, eu apresento o nosso ROIC, que teve uma melhoria de 3 pontos percentuais entre o Q1 e Q2, e essa melhoria foi praticamente toda advinda da melhoria do capital investido, que reduziu nesse período num patamar de mais ou menos 300 milhões, um pouco mais, são 330 milhões precisamente, o que melhorou o capital empregado no período. Tendo dito isso, eu passo agora para a sessão de perguntas e respostas e estamos aqui à disposição. Boa tarde e obrigado pela tomar minhas perguntas. Fogaça, por que vocês estão prevendo uma pressão no take rate maior no segundo semestre e onde você espera uma estabilização do take rate a longo prazo, por favor? Oi, Robert, tudo bem? Na realidade, a gente está falando aí do tema da Avianca, né? Que se você falar que ele foi 25 points e agora ele vai ser 45, basicamente em função de que no segundo trimestre o que passa pelo resultado das empresas de lazer, que é pelo embarque, ainda não foi capturado integralmente. Então, o efeito no terceiro e no quarto TRI, e também tivemos um mix maior da própria Avianca na segunda metade do ano, principalmente no quarto trimestre. E a longo prazo, onde você espera uma estabilização? Aí vai depender do mix entre os produtos e os canais, né, Bob? Quando a gente olha individualmente, se você olhar o CVC, ela mantém estável dentro do segmento nacional e dentro do internacional. Mas como você vê aí que agora, por exemplo, dentro de um cenário de alta volatilidade do câmbio, em função da redução da oferta no doméstico, a gente vê um crescimento do internacional bem maior do que do doméstico e, obviamente, o take rate do internacional é menor do que o doméstico. A gente vê também um crescimento do corporativo maior do que o lazer, que também tem um take rate menor do que o take rate da CVC Lazer, principalmente. Então, eu acho que se a gente olhar de forma individual, a gente não está prevendo grandes oscilações dentre as empresas ou dentre os produtos. Só que esse mix de canal e esse mix de segmento, ele flutua de acordo aí com variáveis externas que é difícil de prever. Obrigado, ficou claro. E Fogaça, sobre o mundo, na lógica parece totalmente claro, né? Mas você como planeja manter seu pessoal técnica e outros talentos críticos da plataforma do mundo?
E também o que precisam fazer para trocar a quanto tempo precisam para trocar a plataforma de viagens e CVC e quanto tempo e quais novas funcionalidades vocês esperam, por favor? Em relação ao pessoal, a empresa lá, a própria Avantrip lá, que faz parte lá do grupo Biban que nós compramos, já tem lá um time também de tecnologia. Obviamente o mercado argentino é um celeiro de recursos aí de ponta de tecnologia. O mundo tem também um time bastante robusto que começou como uma startup e temos lá várias pessoas aí atuando com bom desempenho. O que a gente tem durante os próximos 90 dias é uma diligência que vai cobrir aí aspectos contábeis e fiscais e, em paralelo, nós vamos estar fazendo toda a análise do time, da estrutura e já tem previsto aí também um retention para os principais executivos. E acreditamos que a CVC no Brasil já tem uma posição de liderança, tem consolidado aí o mercado, então atrai muitos talentos. A Argentina, já tínhamos duas marcas, duas empresas aí também dentre as líderes do país e agora colocando mais uma para dentro aí que tem aí também todo um apelo de ser uma marca B2C, de ter todo um tema mais avançado na parte tecnológica. A gente cria um grupo na Argentina agora aí de quase $1 bilhão, ou seja, uma empresa robusta, com tecnologia de ponta, com acesso a condições comerciais aí através da CVC Corp e através da junção das 3 empresas na Argentina. Acho que a gente tem todos os elementos aí para não só manter os times que já estão lá, como atrair ainda mais recursos para as nossas equipes e também ajudar aqui até nos desafios do Brasil, né? Em relação à plataforma, o primeiro, vamos ver, o que a gente já tem muito claro, que a gente já fez lá uma pré-diligência na plataforma da Almundo aí nesses últimos 3, 4 meses, até com contratação de empresas especializadas para fazer esse trabalho, é de que é meio que um plug and play para o que seria uma OTA pura, como no caso a Submarino Viagens no Brasil, onde a gente tem lá desenvolvimento de website, aplicativo, mobile, e lá também tem essas mesmas aplicações ou desenvolvimentos para o mundo, que também já está presente no Brasil e já tem também todas essas ferramentas disponíveis em português. Então a gente entende que esse aí, e nós temos um desafio no Brasil, também para deixar aí claro, para não haver nenhuma preocupação, é que nós estamos num momento de crescimento, né? Então no Brasil nós temos 130 pessoas no time de digital, mas mapeados aí os desafios que nós temos pela frente, principalmente para o desenvolvimento da jornada Omnichannel para a marca CVC, nós teríamos que subir já esse time para cerca de 200 pessoas. E, obviamente, o desafio para contratar 70 pessoas, 60 pessoas a mais na área de tecnologia, num momento que o mercado nessa área está bastante ativo, é um grande desafio. Com a entrada de um time de quase 150 pessoas na Argentina, a gente consegue fazer uma complementariedade e alocar recursos do Brasil, eventualmente, para trabalhar na cvc.com. Nós também acabamos de fechar aí o programa de fidelidade com o Banco Santander, que também vai precisar ter aí squad dedicado, e estamos aí negociando outros aí que virão, que também vão precisar sempre aí de times dedicados, né? Quanto à marca CVC, que ela tem um papel aí já um pouco mais diferenciado pela questão da omnicanalidade, a gente entende que vamos avaliar o quanto que já existe na plataforma da Almundo que eventualmente pudesse ser aplicado aqui no Brasil, mas com certeza 100% na Submarino Viagem, com certeza 100% nas duas empresas que nós já possuímos na Argentina, Ola e Biban, que já teríamos que estar fazendo um desenvolvimento para sistemas mais modernos, tentando adaptar o que temos no Brasil para as duas na Argentina. Lá eles já têm isso pronto, com, vamos dizer, os desenvolvimentos feitos para as necessidades do consumidor argentino e já também com uma plataforma totalmente entregada ao SAP. Então a gente consegue lá, provavelmente aí até o fim deste ano, conseguir implementar esta plataforma para a Ola e para a Biban. E começar também esse desafio aí para a Submarino Viagens, que eventualmente fique aí para o começo do ano que vem. Muito útil, Fogaça. Obrigado. O senhor Rubem Couto, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Queria voltar um pouco na parte do take rate. Pelo que eu entendi aqui, os 45 bases para o segundo semestre é estritamente produtos relacionados à Avianca, né? Mas vocês têm percebido desde que tudo aconteceu com a Avianca algum tipo de mudança no relacionamento comercial que vocês têm com as outras aéreas, ou seja, algum risco aí de ter um efeito no take rate desses outros parceiros em relação aos produtos que você vai continuar operando nos meses aí que a gente está por vir no final desse ano? E um outro ponto, vocês falaram bastante nas despesas operacionais, ficaram praticamente frete nesse TRI, mas essa manutenção do D&A abaixo da inflação teve algum efeito de captura de sinergia das aquisições passadas já, ou foram mais cortes ou controle mais rígido mesmo da operação atual como um todo? Queria só entender esses pontos. Obrigado. Boa tarde, Rubem. Em relação ao take rate. Take rate, imagina que o principal impacto que se vê no mercado aí com a redução da oferta é o reposicionamento de preço, não necessariamente aí a gente sempre tem aí nos últimos ciclos aí do passado a preocupação em relação à condição comercial, que é válida, mas acho que o ponto relevante aqui que está afetando realmente o mercado é uma mudança dos níveis de preço para o consumidor, que a hora que a companhia aérea muda, vamos dizer, a sua tabela de preços, assim, falando de uma forma mais simples, isso acaba replicando em todas as classes de assentos no avião, no corporativo, no lazer, e no momento atual, como você tem, vamos dizer, uma demanda reprimida, com muito menos avião disponível, você acaba não conseguindo alocar os viajantes de trabalho nos períodos usuais, que seria no começo do dia, no final do dia, e você acaba enchendo um avião durante o dia, que seria um período aí mais propício para o lazer, onde a ocupação historicamente está por volta de 50% a 60%, com consumidores a trabalho, que obviamente tem menos elasticidade a preço. Então o que a gente vê não temos sentido aí mudanças aí nas negociações com as aéreas, pelo contrário, eu diria que, como a gente já mencionou, as 3 empresas domésticas foram mais uma vez aí super parceiras aí em nos ajudar aí toda essa questão da reacomodação dos passageiros, no momento lá de abril, reacomodando os passageiros aí sem custo, isso eles já divulgaram aí nos balanços aí que foram publicados, e depois é que a gente começou a fazer o tratamento dos clientes nas lojas, onde a gente começou a ter que comprar novos bilhetes para que esses passageiros pudessem viajar novamente. Eles nos atenderam aí de uma forma aí com tratamento diferenciado, o que nos ajudou aí a ter conseguido ficar aí nesse patamar próximo de 82 milhões de reais, ao invés dos 100 milhões de embarque futuro. Nós nunca dissemos que a perda ia ser de 100, nós dissemos que tínhamos um embarque futuro na ordem de 100 milhões, mais uma vez, sempre de forma antecipada e totalmente transparente. Em relação às despesas, a gente ainda tem muita coisa aí para ser feito na captura de sinergias, com parte de sistema, na Trend, na própria Visual, que ainda estão aí, são empresas que têm já um pouco mais de um ano de aquisição, mas que nós ainda não concluímos aí o ciclo da integração completa. No caso, então, da Argentina, nem começou, né? Obviamente, o que nos ajuda vamos dizer, com a visibilidade aí, sempre olhando para frente lá em março, abril, nós vimos aí que o cenário seria desafiador e fizemos aí a lição de casa aí com todo o time de forma totalmente aí comprometida e unida para ver tudo que poderia ser otimizado, como sempre. Temos uma iniciativa aí que está sendo liderada pelo Leopoldo de OBZ, mas também te diria que nem foi isso ainda que teve grandes impactos, porque as iniciativas estão mapeadas, mas estão começando a ser capturadas e tem uma curva aí de captura que vai se estender aí mais para o final do ano. Eu diria que foi realmente aí, o time apertou o cinto, não deixamos de fazer nada que é estratégico, ou seja, não deixamos de contratar pessoas para posições aí que entendemos que são aí totalmente estratégicas, que estão ligadas aos nossos pilares de crescimento, não demitimos ninguém e não deixamos de investir na tecnologia, nos projetos de CAPEX. Como sempre, custo, sempre que você olha com profundidade, você consegue aí buscar otimizações. Temos sim algumas iniciativas aí que começaram no final do ano passado
de robotização de alguns processos do nosso centro de serviços aí transacional, que o Pinheiro, lá que é o nosso diretor de operações, iniciou já lá em outubro. Esse sim, como já é um projeto mais longo, já começou aí a refletir em captura, mas diria que temos ainda aí algumas oportunidades aí de agosto até o final do ano e começaríamos o ano que vem num patamar aí de despesas diferente do que começamos 2019. Perfeito, bem claro, Fogaça, obrigado. O senhor Marco, da Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal, boa tarde. Duas perguntas do nosso lado, né? A primeira pergunta é sobre o capital de giro, né? Estou dando uma olhada aqui na foto pro forma e não pro forma. Só para entender, quando a gente olha sobre a mesma ótica pro forma, o contas a receber, ele teria ficado flat ano contra ano, ou não com uma mudança tão grande como a gente viu sem ser pro forma? Essa é a primeira pergunta. A segunda, só um follow-up, Fogaça, na questão do take rate, eu acho que você explicou bem aí nas duas primeiras perguntas. Esse 45 bips, tinha entendido na apresentação que ele era o 45 bips de efeito de take rate de Avianca no segundo semestre que vocês esperam, ele é um cálculo de acordo com as diferenças, né, eventuais de negociação que você tem entre os fornecedores, né? Então, posso entender que isso mantendo todas as outras variáveis constantes, isso é uma pressão que de repente você carrega para 2020 também, ou o meu entendimento está errado? Obrigado, pessoal. Ô Marco, boa tarde. Na realidade, o cálculo aí do impacto da Avianca, ele leva em conta as diferenças de tarifas e o mix, mas também leva em conta quanto dessa diferença de tarifa você repassou para preço e quanto você repassou para margem. Mas sim, você está correto. Esse patamar aí do segundo semestre, ele vai ser o novo patamar do primeiro semestre de 2020, ou seja, estaríamos aí partindo de um take rate nesse evento aí one time menor do que o que começamos 2019, mas por outro lado, como já também mencionado, vamos estar também começando no ano que vem com um nível de despesas bem mais otimizado em relação ao que começamos esse ano, em função de todas as iniciativas aí que estão sendo tratadas. Fora, estamos falando das iniciativas de custo, mas também concluímos agora em junho o ciclo de planejamento estratégico e foram identificadas várias oportunidades de receita, de segmentação, de cross-selling no canal B2B, e essas também vão ajudar, não diretamente no take rate, mas aí em captura de venda adicional, em otimização de custo na parte aí comercial. Então acho que a gente tem aí mapeado várias iniciativas, além do próprio BZ, para nos ajudar aí a mitigar esse efeito já conhecido do take rate. Oi, Marco, sobre a tua primeira pergunta do capital de giro, se eu bem entendi, você quer ter uma ideia qual seria no efeito pro forma o contas a receber, né? O 82 dias que você vê do Q2 do ano passado, ele seria 79 dias pro forma Q2 19, ou seja, teria sim já uma melhoria de 3 dias somente no contas a receber, que conversa com os 37 pro forma do Q2, no consolidado. Respondido? Respondido, perfeito, pessoal, super claro, obrigado. Só complementando, né, a questão do capital de giro, obviamente como a gente já tem conversado aí com vocês aí há algum tempo, a gente tem esse ano uma meta bem clara para cada unidade de negócio, para a companhia como um todo. Isso obviamente quando você introduz uma nova métrica, isso passa a ser foco de todo mundo. Nós temos aqui a nossa reunião semanal de vendas, onde incluímos também nesse rito semanal a discussão do capital de giro por cada unidade de negócio. Então você acaba começando a ter isso sempre presente na cabeça das pessoas aí que estão tomando as decisões no dia a dia. Obviamente, nós ainda não, vamos dizer assim, implementamos algumas coisas que já estão mapeadas, que precisavam até de mudanças nos nossos sistemas, e já estão feitas, testadas, mas obviamente nesse ambiente aí desafiador aí, econômico e pontual da indústria aí na questão da redução de oferta, a gente deixou isso para o
mais para o segundo semestre para evitar aí qualquer impacto, por menor que seja, na venda. Dado que a gente viu aí já com, vamos ver, todos aqueles temas que nós comentamos com vocês no ano passado, que tinham afetado aí principalmente o capital de giro e o fluxo de caixa, e que nós ressaltamos por várias vezes que eram temas pontuais, eles deixaram de existir. E isso, obviamente, tem nos ajudado aí já bastante nessa primeira metade do ano, e já na segunda metade, quando a gente começar aí a implementar as iniciativas já mapeadas, isso deveria ajudar ainda mais em relação à geração de caixa e capital de giro. Legal, Fogaça, obrigado, super claro. A senhora Olivia, da JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, boa tarde, obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria focar um pouquinho no online, se a gente pudesse entender um pouquinho mais se tem algum dos business que está drivando esse crescimento, né? Se a gente vê uma Livelo ou uma Submarino crescendo mais do que a média que a gente está vendo de crescimento. E o segundo ponto, voltando para a aquisição da Argentina, se a gente pudesse entender também, obviamente que não foi completada ainda, mas dessa aquisição nova, de onde que a gente deveria ver as maiores fontes de sinergia, principalmente com o business do Brasil, né? Se a gente tem integrações aqui do business online feito, o que a gente deveria esperar do business bricks and mortar. Obrigada. Oi, Olivia, boa tarde. Vou tentar responder aqui, que cortou um pouquinho aí, eu vou ver se eu consegui aí captar toda a essência da tua pergunta. No Brasil, aí o que vamos dizer, impactou mais ou ajudou mais aí o crescimento na parte das reservas foi o corporativo, e dentro do corporativo, principalmente a Rextur Advance, que já vamos dizer, seria o filho mais velho aqui, que entrou em 2015, que já concluiu um ciclo todo aí de profissionalização, que já veio com uma plataforma robusta no B2B. Esse foi um dos principais motivos que nos levou à aquisição. Uma equipe lá que já vem performando juntas há um bom tempo e que vem aí surfando aí melhor essa onda do crescimento do ticket médio e do corporativo. A gente tem também um crescimento ainda não no mesmo patamar da Esferatur. Também um dos motivadores aí da aquisição da Esferatur foi o nosso entendimento que elas são complementares, uma mais forte no doméstico, outra mais forte no Inter, e temos no caso da Rextur um sistema super robusto que já está sendo implementado na Esferatur, já com previsão de início para setembro. Então a gente entende também que com esse sistema novo no ar, a Esferatur vai ter muito mais facilidade em fazer a reserva, em encontrar as melhores tarifas e muito menos necessidade de intervenção humana. Vimos ainda aí no Brasil o online ainda com um crescimento aí também, apesar de ser uma operação menor, com um crescimento robusto. A própria Livelo aí segue com um crescimento aí também bastante interessante. Na Argentina, eu diria que como ponto positivo aí na nossa visão é a aquisição das mais recentes, duas empresas aí que ainda estão começando a trabalhar juntos, onde a gente acabou de implementar faz menos de 2 meses uma estrutura matricial também para a Argentina, onde os sistemas ainda são diferentes e onde nós estamos ainda em negociação com os parceiros aí comerciais para conseguir aí melhorar as condições aí para as duas empresas e, em muitos casos, para que essas condições possam ser capturadas, elas vão precisar de alterações nos sistemas para conseguir lá ofertar a famosa tarifa lá opaca, o pacote dinâmico, em que o consumidor esteja vendo lá o preço total, sabe que é mais barato, mas isso acaba não conflitando com a estratégia de revenue management das companhias aéreas. Com a entrada da Almundo, a gente que tem um take rate maior do que as outras duas, justamente por ela já ter no sistema dela esse pacote dinâmico desenvolvido há um bom tempo, por ela já ter também lojas físicas e fazer essa interação do consumidor nas etapas da jornada aí, nas duas pontas, e também por ela já ter tido lá desenvolvimentos, como por exemplo lá um sistema de consulta de destinos pelos vendedores que conhecem mais aquele destino dentro da rede de franqueados ou de vendedores
dá ao mundo na Argentina através de uma plataforma que já busca lá conversão, venda, melhor performance para o vendedor com base naquele destino. Então a gente entende aí que uma plataforma única que já tem essa captura de todo o potencial de produtos e que você consiga conectar as melhores condições comerciais. E, obviamente, que você junte aí 3 times de alto conhecimento do mercado argentino e de alta performance, que a gente teria aí uma criação de uma plataforma para crescimento rentável na Argentina à medida que a situação econômica melhore por lá. Tá ótimo. Só voltando no ponto do online no Brasil, minha pergunta era mais no ponto de vista se tem algum dos 3 business que se destaca em termos de crescimento aqui, quando a gente olha para uma Submarino, para uma Livelo e para uma CVC.com, se o crescimento ele é mais homogêneo entre as 3 plataformas ou se tem alguma que se destaca aqui. Obrigada. Eu diria que nesse momento ainda, de forma isolada, a que cresce menos é a CVC.com, porque é a que está com a plataforma ainda mais antiga, né? Se a gente for entrar lá no website, no próprio app, a gente está sempre fazendo os lançamentos, primeiro na Livelo, que nós temos um parceiro estratégico que apostou 100% na nossa plataforma e no nosso conteúdo, então a gente sempre iniciou todos os desenvolvimentos nessa marca e por conta disso a performance tem sido muito boa. Depois, para Submarino, onde a gente tem uma liberdade maior da marca e também de aprendizado. E na CVC, a gente tem lá essa dinâmica da omnicanalidade, onde muitas vezes o consumidor ele pesquisa, ele busca ou no app, ou no mobile, ou no desktop, mas no final ele acaba comprando na loja. E a gente ainda não tem como fazer essa medição. Vamos iniciar várias iniciativas, uma delas a gente, acho que já comentamos, mas vou reforçar que a gente contratou aí faz 1 mês e meio uma empresa de renome internacional para fazer uma criação de um banco de dados únicos estruturado para todas as nossas empresas. É um projeto obviamente de longo prazo, mas que até o final desse ano a gente já teria uma base de dados única com um código único de cliente, então eu conseguiria identificar se a Olivia foi na Experimento, se ela foi na loja da CVC, se ela foi no desktop, se ela foi no mobile, se ela foi na Rextur, então a gente conseguiria te acompanhar durante toda a tua jornada da viagem e a partir dessa informação a gente conseguiria começar a criar tendências, históricos de comportamentos e trabalhar em cima disso para ofertar uma experiência ou um produto mais personalizado. Na CVC, a gente já fez lá aquele evento da discussão de qual deveria ser essa jornada do consumidor, conectando todos os pontos de interação aí físico-digital. Já temos isso desenhado, já temos a cronologia, os investimentos necessários e estamos contratando o time para fazer isso. E já estamos começando as entregas agora no 2º semestre. A gente deve aí terminar esse ano já com o que a gente chama lá do orçamento dinâmico, onde hoje ele funciona para a loja. Você fez uma pesquisa para um destino no aéreo, se você tiver uma redução desse preço, hoje a gente manda aquela ferramenta que é conhecida como Notify para o franqueado da loja avisar o consumidor. Obviamente, o segundo passo é que tendo uma ferramenta no mobile ou no app, a gente mande essa mesma informação direto para o consumidor, avisando também o vendedor para que ele possa interagir ou prestar uma assistência se for necessário, e a gente vai deixar conectado aí os 2 mundos, sempre lembrando que à medida que o vendedor iniciou a interação, nós vamos garantir a comissão dele nesse processo de venda, independente se ele começou na loja e terminou no app, no mobile ou no desktop. Tá ótimo, obrigada, Fogaça. Nossa próxima pergunta é do Luiz Felipe, do BTG Pactual. Boa tarde a todos. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. A primeira em relação à mesa proprietária. Fogaça, como é que a gente poderia pensar, depois desses resultados do 2º TRI, a evolução da participação da mesa proprietária, até considerando também que o apetite dos bancos, né, com uma recuperação econômica, ele tende a aumentar para a concessão de crédito, né? E a segunda pergunta é em relação ao e-commerce.
quais iniciativas que a gente poderia também pensar ao longo dos próximos trimestres para a geração de tráfego dentro da plataforma? Obrigado. Vou começar pela segunda, em relação ao e-commerce, né? A gente tem aí várias iniciativas, desde a parte de marketing digital. A gente tem lá hoje um time de marketing digital novo, dedicado por marca, um para CVC, um para Submarino. O ano passado nós trocamos a agência da CVC, que fez já uma modernização aí da comunicação. O ano passado nós tínhamos apenas de 2 a 3% de investimento em marketing digital. Esse ano nós já estamos num patamar de 16, 17 no acumulado do primeiro semestre, já tendendo no ano, até o final do ano, a mais de 20%. E à medida que você vai para o mundo digital, você, com mais informação, você consegue ser mais assertivo na oferta para o consumidor e até ser mais produtivo no próprio investimento, né? Então, e tem a questão dos próprios serviços digitais. O banco de dados, obviamente, vai ser super relevante para a gente poder começar a ter uma oferta mais dedicada, mais qualificada, com base em comportamento histórico. Todas essas iniciativas já foram iniciadas, mas, obviamente, tem aí um tempo de maturação. No caso do e-commerce, como a gente falou aí já alguns minutos atrás, para a gente no final, se a venda ela é online, se a venda é offline, não é o mais relevante. Para nós o mais relevante é que a gente consiga estar presente, disponível em todas as etapas que o consumidor estiver buscando, mesmo que não seja nem na compra, né? A jornada da viagem ela começa quando a pessoa começa a planejar a viagem, ela começa a entrar nos sites, nos blogs, no YouTube, e nós estaremos presentes em todos esses pontos de interação com a marca CVC, com a marca Submarino, no futuro com a marca Ao Mundo, depois no próprio processo de compra, depois durante a viagem também colocando lá o app disponível para dar dicas durante a viagem, para que você possa comprar shows, ingresso, traslado durante a viagem, e depois também vamos estar trabalhando nessa jornada no retorno da viagem, de como é que a gente ajuda o consumidor aí a dividir essa experiência da viagem, que aí é super rica entre amigos, familiares, que também é um momento aí que todo mundo gosta quando volta de compartilhar esses momentos. Então acho que tem muita coisa aí que já foi mapeada e que já está sendo trabalhada. Estamos contratando gente no mercado aí com bastante experiência para nos ajudar aí nessas iniciativas. Vou começar com a mesa e eu passo para o Leopoldo, né? Então, vocês lembram que a gente falou sempre para vocês aí que existe uma preocupação aí do crescimento da mesa da CVC lá de 5 para 9, para 10, e que eventualmente a gente estivesse aí sendo muito agressivo para tentar compensar problemas de mercado macroeconômicos e aí talvez sendo mais arriscados na concessão de crédito. No final, aconteceu aí justamente o que a gente vinha sinalizando para vocês. De novo, a gente quer complementar a oferta. Se é uma venda incremental, a gente disponibiliza com o score de crédito que a gente entende que é adequado e que nos permite ter não só uma venda incremental, mas rentável. Os bancos, por sua vez, eles têm as suas estratégias aí que a gente respeita, e eles têm aí ajustes na sua política de crédito, que por dado momento ela foi reduzida e acabou vindo mais para a CVC, e por conta de ter vindo mais, nós aprovamos mais, não porque nós somos mais agressivos, mas porque entrou mais, mantendo a mesma política, como percentual da venda, o número obviamente aumenta. A gente falou para vocês aí no release do primeiro TRI de que eventualmente a gente poderia ir até 15%, não como um objetivo, mas sabendo que era uma preocupação de todos, dado aí a natureza da operação, obviamente ter aí um risco implícito, dizer, olha, nós nunca vamos passar de 15, a gente estava em 10, 11, como nós vamos começar a fazer a primeira aprovação também, não querendo ser algo core no nosso negócio, mas simplesmente para ter uma alternativa e ter o pulso do mercado também na primeira aprovação, foi simplesmente uma sinalização
para colocar um máximo, não um objetivo, mas talvez tenha sido entendido aí como um objetivo e acabou também, infelizmente, gerando algum ruído aí nesse segundo trimestre. E vocês estão vendo agora que não só não foi para 15, como caiu para 10, e de novo, não porque nós reduzimos ou aumentamos o nosso rigor na aprovação do crédito, nós mantivemos aí o mesmo score, mas simplesmente porque os bancos aí também melhorando aí a sua aprovação, o Leopoldo e o time aí de finanças fazendo reuniões aí periódicas com os parceiros para melhorar a qualidade da informação, eles viram uma inadimplência melhor e aprovaram mais e acabou vindo menos para a gente, então é um ciclo aí que se autoajusta. Nós vamos aprovar menos para frente? Não, também, né? A gente dá o que vier. Observada a nossa política de crédito e observado aí os limites de perda e uma rentabilidade mínima, a gente vai seguir aí o que vinha fazendo até então. Acho que só complementando, acho que o Fogaça já cobriu bem o ponto, acho que quando você pensa em futuro ou o que esperar da mesa, cada vez mais, acho que o primeiro movimento que a gente fez foi esse de trazer o nosso trabalho de uma financeira interna com bastante rigor, com bastante controle, com sistema, com processo, e é isso que é o foco atual da equipe. Para que esse trabalho de buffering do que é a atividade feita por parceiros, ela acontecesse da melhor forma possível. A tendência disso é uma visão mais de serviços financeiros e menos de mesa que a gente vai também colocar adiante. Isso faz parte da própria conceito todo de planejamento estratégico, foi uma dos outputs que a gente teve claramente como oportunidade, que tem a ver com cartões de crédito com bancos parceiros, passa por outros meios de pagamento, ou seja, nós também estamos olhando para essa questão não somente sobre a ótica específica da financeira de concessão para ser um substituto ou uma alternativa ao boleto ou ao próprio cartão, mas também numa visão mais amplificada de serviços financeiros, que é hoje uma agenda também nossa estratégica. Obrigado. Muito obrigado, Leopoldo e Fogaça. Super claro. Nossa próxima pergunta é do Sr. Richard, do Bradesco. Boa tarde, pessoal. Fogaça, eu queria só perguntar sobre o ambiente de demanda nas lojas ao longo do trimestre. Muito claro que a Avianca teve esse impacto negativo. Acredito que provavelmente teve uma queda de fluxo e uma queda de conversão ao longo do trimestre. Você pode ajudar a gente a entender um pouco melhor qual fator teve o impacto maior na queda de same-store sales, e se vocês estão enxergando alguma melhora de fluxo de conversão ao final do trimestre ou em julho. Obrigado. Oi, Richard, tudo bem? Você está correto, né? Tivemos aí os dois efeitos aí nas lojas da CVC no segundo trimestre. Eu diria que o que mais afetou aí nesse período foi o fluxo do que a conversão. Eu diria que a conversão aí teve algumas flutuações, mas pequenas. Eu diria que tivemos momentos aí realmente de uma queda de fluxo maior e depois aí com algumas iniciativas que a gente teve aí de marketing, de campanha. Nós lançamos uma campanha aí faz uns 15 dias aí nova, com mote lá de viajar faz bem à saúde. Fomos aí em vários meios, inclusive digitais, aí, que, como a gente falou, está sendo também aí uma nova alternativa que a gente vem buscando, e isso deu aí um oxigênio adicional aí no finalzinho de julho. Então a gente vê aí realmente, com tudo que a gente vê aí na economia, as notícias, aí as expectativas aí do que vai vir ainda, mas você vê que o desemprego ainda não melhorou, e o crescimento aí da indústria ainda também não melhorou, e aliado a aumentos de preço muito altos aí que foram vistos aí na indústria, o consumidor do lazer, ele fala, pô, ele está pesquisando, mas se ele pesquisa e todo mundo pesquisa no site, nos apps, nos mobiles antes de ir para uma loja, né, em todas as marcas que estão disponíveis, se ele está vendo que está caro, ele já nem vai, né? Então a gente tem feito promoção aí com a ajuda dos nossos parceiros, mas vamos ver, isso deve melhorar mais quando a gente já tiver uma estabilização de preços para patamares aí mais próximos do que estava aí no final do primeiro tri.
Perfeito, obrigado. E se eu puder só fazer um follow-up, o gráfico que vocês mostraram na página 7 do relatório sobre o crescimento de reservas brutas e líquidas, eu só queria ver se eu estou entendendo isso corretamente. Então, no terceiro TRI, a gente provavelmente vai ver um nível de reembolso, cancelamento menor, então isso em si já deve ter um impacto positivo no crescimento de bookings. É isso ou tem alguma coisa que eu não entendi certo? Sim, com certeza são duas coisas que estão ligadas, e o que a gente quis mostrar ali, mais do que o número propriamente dito lá da mudança dos 2% para os 10%, era dar uma visibilidade do tamanho que o cancelamento ele acaba impactando a venda em si. Então, além de você ter uma redução na venda, porque teve redução no fluxo, ficou mais caro, a economia não está ajudando, e você, quando o cara vai na loja, ele cancela e às vezes ele não remarca na hora, ele deixou um crédito, isso só vai entrar como uma nova venda quando ele confirmar o novo destino. A gente quis aqui simplesmente mostrar, ó, tem um impacto muito forte em maio e junho, e ainda em julho, que não está aqui obviamente com disclosure, mas a gente já veria aí que eu diria que a partir de setembro, a gente já deveria estar aí em níveis de cancelamento similares ao que vimos aí até março, que é bem flat, historicamente é um nível bem estável, não existe grandes oscilações. Tá ótimo. E só a última pergunta do meu lado. O guidance do impacto da Avianca no take rate no segundo semestre, só queria double check se isso é 45 basis points no take rate do Brasil consolidado ou só na linha de CVC Lazer? Não, esse é Brasil consolidado, porque esse impacto ele acontece na CVC, na Submarino e na Rextur. Tá bom, perfeito. Obrigado, Fogaça. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor Rubem Couto, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal, obrigado pelo follow-up. Dúvida rápida, na verdade. Vocês começaram a abrir nas empresas financeiras agora uma taxa de serviços financeiros ali. Acho que no ano passado não tinha essa quebra. O que é exatamente essa linha no ITR? Parece que é um deságio de operações de cessão de creditórios. Pode só dar um pouquinho mais de cor? O que é isso que a gente pode esperar daqui para frente nessa linha? Me ajuda, oi Rubem Leopoldo, qual é o valor exatamente da linha? Eu não tenho aqui a... Acho que no segundo TRI foi, no semestre deu 42 milhões de despesa. Despesa financeira? Isso. Só um segundinho aqui. Aqui, na verdade, isso aqui é referente à antecipação de recebíveis de cartão de crédito, né? Esse montante. Agora, ele deve estar na linha junto com despesa com o serviço da dívida, né? Ah, tá, entendi. Acho que antes vocês deixavam junto, acho que quebrou, né? Deve ser isso. Porque acho que ficava dentro de encargo financeiro. Não, beleza, tá bom. Obrigado. Obrigado, um abraço. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fogaça para suas considerações finais. Bom, agradeço a todos aí mais uma vez pela participação e pelo interesse aí na companhia. Nossa equipe aqui de RI, Leopoldo, Pedro, podemos anunciar aqui? Já contamos aqui acabamos de contratar, que está aqui ao nosso lado, nosso novo diretor de RI, o Leopoldo aqui vai apresentá-lo para vocês. Acho que vários de vocês já conhecem, com satisfação que a gente fala do Vitor Pini, que começa com a gente oficialmente na segunda-feira, vai estar também em contato com vocês, obviamente vai ter uma transição aqui com o Pedro e com o Henrique, que tem feito um trabalho incrível nessa frente de RI, temos muitas coisas acontecendo na companhia e precisamos, como o Fogaça acabou de falar, estamos trazendo reforços para o time em agendas estratégicas e absolutamente importantes. Uma delas é relações com investidores. Então, o Vitor Pini vai ser uma pessoa bastante senior no mercado, que acho que muitos de vocês conhecem, que vai estar em contato diário com vocês. E vai estar dedicado 100% aí à RI,
Fiquem tranquilos que o Pedrão e o Henrique continuam conosco, mas, de novo, como vamos ter várias iniciativas novas, eles vão estar assumindo aí novos desafios.